Ana Paula Goulart, é um prazer falar com você, especialmente pelo trabalho do qual você participou, porque há muito tempo a gente persegue essas informações sobre o envolvimento da Folha de São Paulo com a ditadura militar. O que é que tem no livro? Você pode fazer um resumo do que vocês descobriram sobre o envolvimento da Folha com a ditadura? Então, eu acho que muita coisa, né, mais ou menos se sabia, muitas coisas se falavam, às vezes até quase lenda urbana, né, empréstimos de carros da Folha para a Operação Oban, se falava disso mais ou menos. Já tinha trabalhos acadêmicos que mencionavam isso, né, anteriormente, mas eu acho que a nossa pesquisa ela avança primeiro por sistematizar uma série de informações que estavam espalhadas em vários lugares e por reunir realmente uma materialidade comprobatória, vamos dizer assim, né? Um conjunto de documentos, um conjunto de testemunhos que mostram não só que de fato aconteceu essa colaboração do Grupo Folha com o aparato repressivo da ditadura, mas como acontecia, né? Qual era a dinâmica de funcionamento disso, né? Esse livro é resultado de uma pesquisa que foi, né, feita com o apoio do Ministério Público Federal. Na verdade, foi um conjunto de pesquisas. A nossa equipe pesquisou o Grupo Folha, mas tinha outras equipes pesquisando o envolvimento de outras empresas, né, que também colaboraram, né, com violações de direitos durante a ditadura. A partir de um termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público Federal assinou com a Volkswagen, então foi parte desses recursos que serviram para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Então, a pesquisa ela tinha é uma pesquisa acadêmica, né? Reúne pesquisadores da universidade, mas ela tinha também esse caráter específico, que era um caráter como eu disse, reunir realmente um conjunto de provas de documentações que pudessem implicar o Grupo Folha, assim como outras empresas, por questões de violações de direitos, o que é um processo muito importante, não só, né, para a gente rever a história do país, mas para o fortalecimento também do processo de justiça de transição no país. Então, a pesquisa ela avança muito também nessa, tanto por pensar o quanto o Grupo Folha, que é comprado pelo Otávio Frias de Oliveira e pelo Carlos Caldeira Filho, pouco antes do golpe, ele é comprado em 1962, como um jornal que estava em falência, era só um jornal falido, e em pouco tempo, em coisa de 5, 6 anos, ele se transforma num grande império de comunicação, porque esse jornal, né, o grupo vai adquirindo outros, compra a Folha de a Última Hora, Notícias Populares, lança a Cidade de Santos, relança a Folha da Tarde, compra a TV Excelsior, depois vai adquirir o controle da Fundação Casper Líbero, junto com ela o jornal A Gazeta Esportiva, TV Gazeta, a Rádio Gazeta em 1970, eles lançam a TV Gazeta. Então, assim, é um grupo muito forte. Então, uma das perspectivas nossas era ver o quanto esse grupo se beneficia desse contexto, né? Se beneficia economicamente desse contexto que lhe foi extremamente favorável, o contexto da ditadura militar. A outra frente era justamente ver como que se dava essa materialidade mesmo desse apoio, né, e suporte ao aparato repressivo, que ia, como eu disse, desde os empréstimos dos carros de distribuição do jornal para as ações da Operação Bandeirantes, que eram de vários tipos, de fazer campana, de prender militantes, estar envolvidos numa ação muito grave também, que a gente tem a comprovação da morte de pelo menos 3 militantes numa emboscada feita usando carros da Folha, enfim, né, esse é um aspecto importante. O outro é a presença que já se sabia também, de muitos policiais, agentes da repressão militares, em várias instâncias do jornal, não só né, na Folha da Tarde, que era um caso mais conhecido, mas se espalhando por toda a estrutura do jornal, inclusive em cargos de alta gestão. A gente tem a presença de 2 delegados de alta patente, delegados, né,
do DOI-CODE, que eram também da alta cúpula também, né? Um deles era diretor, por exemplo, de patrimônio e segurança da Folha de São Paulo, com sala, secretária, enfim, né? Com utilização de toda a estrutura do jornal. Isso também a gente pode dizer que o grupo era um braço também, né? Dessa repressão, não só pelo empréstimo de carros, mas também por toda essa estrutura aí que se fazia dentro do jornal, né? E a outra terceira frente importante da pesquisa que diz respeito também aos danos dos próprios trabalhadores, né? Porque a presença de, por exemplo, um dos diretores que era diretor de segurança não, de informação, né, do aparato repressivo dentro do jornal, o que isso significa, né? Significa uma coisa bem né, contundente, né? Então você tem também a criação de todo um ambiente de vigilância dentro da redação, você tem casos de militantes de esquerda que foram demitidos né, de forma ilegal, foram demitidos enquanto estavam presos, enfim, uma série de circunstâncias também que diz respeito a esse do trabalho, violações dos trabalhadores do próprio grupo, que também é uma outra frente, uma frente, inclusive, nova e importante, não só da nossa pesquisa, né, que está lá no livro sobre o Grupo Folha, mas eu acho que também diz respeito a violações de outras empresas que, assim como o Grupo Folha, também deram suporte a essa estrutura aí de repressão da ditadura militar brasileira. Fazendo referência a esse último ponto dos trabalhadores, tem o caso conhecido da Rose Nogueira, que é um caso muito conhecido. Eu mesmo, ela me mandou uma cópia há alguns anos da ficha dela, da Folha, em que consta uma anotação à mão de abandono, e eu fiz uma reportagem na época para o meu blog, que surpreendeu muita gente, aí entrevistei, coloquei o áudio dela. Vocês avançaram que isso aconteceu com outros trabalhadores também, Ana? Isso aconteceu, o que aconteceu com a Rose é bem perverso, né? Porque a Rose tinha acabado de ter um filho, ela estava em licença maternidade, então ela duplamente, né, o abandono de emprego dela é duplamente absurdo, porque ela estaria em licença maternidade e estava presa, né? Ela não poderia estar no emprego de nenhuma das duas formas. Então, o caso dela é um caso muito gritante. Ela foi presa com poucos dias depois de ter o filho, sofreu muitas torturas. Então, é um caso muito contundente, mas tem vários outros casos que a gente lista no livro, né, que a gente conta no livro. Tem um caso também de um jovem, aí não funcionário exatamente da empresa, mas um caso que demonstra essa relação tão promíscua e tão, né, simbiótica aí dos aparatos repressivos, que é um caso também, acho que muito importante, que a nossa pesquisa mapeou, que é um caso de um rapaz, né, um jovem militante, que foi preso e que foi solto com seu pai, conduzido por um desses delegados, né, que é um dos quais, que foi levado até o saguão da Folha de São Paulo, onde se encontrou com outro né, o irmão, o outro delegado, e que ele conta ali uma história de achaque, né? O pai dele, na verdade, negociou com esses delegados dentro das dependências da Folha a soltura desse jovem, o que é bastante grave, né? A saber que isso acontecia dentro dos prédios da Folha, né? Envolvendo esses delegados que eram do alto escalão e muito próximos à direção do jornal, né? O Grupo Folha sempre, só concluindo, sempre disse que se isso aconteceu, isso teria acontecido sem anuência da empresa. É uma das coisas que a gente argumenta muito no livro, é que é impossível tudo isso que aconteceu da forma orgânica, da forma sistemática, continuada no tempo, que é impossível tudo isso, inclusive pelo cargo de confiança que alguma dessas pessoas tinham e a proximidade que elas tinham com a direção, é impossível que essas coisas acontecessem sem anuência
do Frias e do Caldeira. É absolutamente impossível. Eu podia até não saber desses detalhes do achaque, porque eram coisas pontuais, mas a livre circulação e a livre relação aí era certamente da anuência e, portanto, da responsabilidade também da empresa, né? A gente não quer dar totalmente o conteúdo do livro, porque a gente quer que as pessoas comprem o livro, Ana Paula, e leiam a íntegra do livro, porque só comprando o livro e se inteirando do conjunto é que você tem um entendimento melhor. Então, a gente não quer entregar tudo, mas eu queria voltar àquele seu primeiro ponto. A Folha foi beneficiada pela ditadura, não? Economicamente. Eu acho que com certeza. É claro que essa parte especificamente da pesquisa, a gente tem muita dificuldade em, né? Você não encontra, como a gente brinca, você não encontra o batom na cueca, né? Brincando aqui. É muito difícil, você não consegue ali, até porque a gente teve muitas dificuldades, não teve acesso, por exemplo, a dados financeiros da empresa, a dados administrativos da empresa. A gente tem hipóteses que a empresa pode ter sido beneficiada, por exemplo, com empréstimos subsidiados das instituições, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas a gente não teve como mapear isso, até porque o tempo da pesquisa também foi pequeno, né? A gente teve 2 anos para fazer essa pesquisa, eu acho que a gente conseguiu avançar até bastante no tempo que a gente teve. Mas essa dimensão a gente não consegue mapear certinho. Olha só, a Folha fez isso e ganhou isso, né? Não dessa forma, mas a gente vê muito bem que o crescimento dessa empresa, como eu disse, eles vão comprando várias empresas falidas, né? O próprio jornal Folha era um jornal completamente falido naquele momento, quando eles compram do Namatino Ramos, e eles vão crescendo, modernizam o jornal, eu não falei, imprimem offset, um jornal pioneiro nisso, a distribuição de carros também, né, o crescimento da frota de veículos é impressionante, tudo isso vai acontecendo em pouquíssimo tempo, e marcado por isso, o livro mostra bem, marcado por negociações todas muito suspeitas, marcadas por muitas denúncias de fraude, denúncias de negociatas, denúncias de favorecimento. É aberta uma CPI para investigar o Grupo Folha nessa época. Então, não é a história do Grupo Folha, não é como ele conta uma história de sucesso de um empreendimento econômico, mas é uma história marcada por muitas denúncias, por muitas suspeitas. O caso envolvendo a TV Celso, acho que é um caso que valeria um outro livro, a própria Fundação Casper Libero, e fora a relação do Grupo Folha, o grupo de comunicação, com os outros negócios que o Frias e o Caldeiras tinham juntos, como a Rodoviária de São Paulo, que no livro também está lá contando essa relação também promíscua aí entre a comunicação e os outros negócios. O Frias também era dono de uma granja também, muito importante na época. Enfim, tudo isso o livro aponta, e eu acho que até dá pano para manga aí para novas pesquisas, sabe? E eu acho que é uma dimensão muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, assim, como que o grupo impressionantemente cresce, se fortalece e sai da ditadura como, né, um dos maiores grupos de comunicação do país. Ô, Ana, se eu fosse dono da Folha e você me procurasse, tá? Eu ia dizer, Ana, tá aqui, ó. Eu abro todos os meus livros porque eu quero esclarecer. Imagina, eu sou uma empresa de mídia, uma empresa jornalística, tá aqui, ó, os livros vermelhos do Aranha, tem tudo que eu fiz no meu passado, investiga aí para você pôr no seu livro. Quer dizer que a Folha não ajudou, não? Então, como a gente tinha o apoio do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal fez uma intervenção e a Folha abriu para a gente. Os funcionários foram muito gentis nos receber, a gente teve acesso, não a quantidade de documentos que a gente tinha, que gostaria, né? Mas a gente teve acesso à própria coleção dos jornais, por exemplo, a Folha da Tarde não está. A gente acessou a Folha da Tarde toda e ela não está disponível em nenhum outro lugar, sem ser na própria Folha. A gente teve acesso a fichas funcionais, a gente teve acesso a algum material da Folha, sim. Eles têm um programa de história oral que foi feito há uns anos atrás, quando
Otávio, o filho, né, ainda era vivo, e ele mesmo se preocupou em investigar internamente sobre esse assunto, então a gente teve acesso a algumas entrevistas que eles fizeram, mas a gente não teve acesso a outros documentos que a gente pediu, e nem a entrevista com o próprio Luiz Frias, que a gente pediu, mas infelizmente a gente também não, nem o Frias, nem a direção do jornal que quiseram falar para a gente, né? O que é uma pena. A gente está produzindo um documentário aí que vai sair no início do ano que vem, um documentário muito bacana, eu acho que vai estar ficando muito bacana, com a direção de Lichevsky, e a gente Chaim Lichevsky, foi o mesmo que fez o Cidadão Boysen, que é um documentário muito importante também sobre esse período, e a gente queria escutá-los também, mas a empresa respondeu que nos seus textos internos ela já teria dado a sua versão sobre os fatos. Enfim, uma pena. Uma pena, porque o documento é como um documento histórico, né? E imagina, a gente precisa saber tudo o que aconteceu naquele período. Eu quero te perguntar sobre duas perguntas finais. Uma sobre a lenda urbana de que o Frias pai teria, a certa altura, se escondido, passado a morar por um tempo no topo do prédio da Folha, com medo de ser alvo, porque ele era conhecido o envolvimento da família com a ditadura e com a repressão. Confirma-se isso ou não, Ana Paula? Confirma-se, é verdade, sim, porque como isso é muito importante, porque não é mostra que não é uma recuperação que hoje a gente está fazendo, né? É uma coisa que já era de conhecimento público de toda a militância da época, e os depoimentos todos falam isso, assim, todos os militantes sabiam que onde tinha um carro da Folha de São Paulo era suspeito, era uma informação que circulava em toda a militância. E, num determinado momento, a ALN ela faz uma ação contra os carros da Folha, justamente para denunciar, né, que esses carros estavam sendo usados, né, pela repressão. Então, ela queima 3 carros da Folha de São Paulo, 2 num dia, um outro no outro, em pontos da cidade. Isso, o Frias reage a isso, assina um editorial chamado Banditismo, que é publicado na primeira página do jornal, respondendo de forma muito agressiva, né, a esses atos. E o jornal da ALN, aí tem um jornal da ALN que fala, né, responde também ao próprio Frias, e há inclusive uma ameaça de justiçamento, né, em relação ao Frias. E aí, a partir desse momento, ele muda por um apartamento que tinha dentro do jornal, que tinha sido construído pelo Caldeiras, e ele e o Caldeira, a sua família, o Caldeira, passam a ser justamente escoltados por ninguém mais que justamente os agentes da repressão também, né? Então, os funcionários lá do DOI-CODE passam a acompanhá-los, né? Então, não só eles mudam para morar no jornal, mas eles passam a ser acompanhados pela, né, segurança pessoal deles é feito pelos agentes lá da ditadura, e durante um tempo, né? Então, não é fato. Qual é a consequência que isso pode ter, jurídica? Porque eu imagino, né, isso foi feito pelo MPF, que consequência pode ter para o Grupo Folha hoje essa pesquisa? Ou, enfim, juridicamente tem alguma consequência? Não, então, é bom você ter falado isso, porque hoje já está aberto, a partir dos dados da pesquisa, dos resultados da pesquisa, o MPF já abriu um processo que está circulando hoje já contra a Folha. Então, existe um processo, não, um inquérito, né? Existe um inquérito já aberto no Ministério Público Federal hoje contra o Grupo Folha. E eu acho isso muito importante, né? Eu acho uma pena realmente a Folha não rever criticamente o seu lugar no passado. Eu acho que isso não seria nada absurdo, né? Outras empresas de comunicação no mundo, inclusive, já estão fazendo isso, revendo o seu lugar no passado. Eu acho que isso só fortaleceria, inclusive, a própria Folha, isso fortaleceria, claro, né, a sua contribuição, como ela gosta de dizer, né, um jornal a serviço da democracia. Isso eu acho que seria muito importante para fortalecer
nossas instituições democráticas, os agentes históricos reverem o seu papel na história, né? Isso diz respeito ao o poderia jornal... vir a público e, né, e pedir desculpa à sociedade pelo que aconteceu, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pede aí em relação a essas violações graves que aconteceram nesse período, enfim.